se houver milhares de impérios alienígenas na Via Láctea, cada um abrangendo até dezenas de sistemas estelares, talvez conversando, negociando, às vezes guerreando ou ignorando uns aos outros. O que você acha? No entanto, se esse for o caso, por que ninguém faz uma visita ao nosso planeta? Pelo menos uma visita coletiva. Bom, embora a Via Láctea seja enorme, mesmo viajando a 10% da velocidade da luz, qualquer civilização poderia dominar toda a galáxia dentro de 1 milhão de anos. Mas ainda não vimos ninguém. Bom, assim concluímos que estamos sozinhos na Via Láctea. Que tristeza. Porém, essa ideia é construída sobre muitas suposições. Quando os cientistas especulam sobre onde as civilizações alienígenas estão, eles assumem que a tecnologia vai avançar até um ponto em que colonizar todo o espaço se tornará algo não só possível, mas também fácil. No entanto, podemos utilizar de outra hipótese. Talvez o universo esteja cheio de vida, mas não importa quão avançada tecnologicamente a vida seja. Navegar pelo espaço não é fácil. Os alienígenas podem estar navegando lentamente pelo espaço, expandindo-se como os humanos uma vez fizeram sobre o oceano do nosso planeta Terra. Um exemplo que pode nos ajudar nesse pensamento é o da Oceania. A região conta com dezenas de milhares de ilhas espalhadas por milhões de quilômetros quadrados, separadas por um mar implacável e mortal. Lembra o espaço, mas de forma reduzida. Há cerca de 5.000 anos, as primeiras pessoas partiram para colonizar a Oceania. Os polinésios alcançaram feitos surpreendentes ao se estabelecerem tais territórios. Sem tecnologias modernas, partiram rumo a um enorme vazio, esperando encontrar uma nova ilha para reivindicar ou, no mínimo, morrer longe de casa. No entanto, a maioria das ilhas do Pacífico possuem apenas algumas pedras úmidas ou corais, no máximo, algumas palmeiras e, se tiver muita sorte, pássaros, que de vez em quando passam por ali. Existem outras com mais vegetação, mais hostis. Ali faltam recursos para sustentar muitas pessoas, por isso também permanecem desabitadas. Em contrapartida, existem as boas ilhas. Os polinésios as colonizaram, espalhando sua cultura e sociedade para dezenas de ilhas de todos os tamanhos e formatos. Algumas foram agregadas a reinos de muitas ilhas. Outras eram independentes e até lar de tribos concorrentes e beligerantes, ou seja, que guerreavam entre si. Embora separadas por milhares de quilômetros, mesmo as ilhas mais remotas estavam conectadas com pelo menos algum comércio e troca. Portanto, a Oceania Antiga serve como um pequeno laboratório planetário, como se fosse um microcosmo da humanidade. Entretanto, nem todas as ilhas desfrutavam de uma relação eficaz com outras ilhas. As extremamente isoladas ilhas Pitcairn dependiam muito do comércio entre si e das ilhas maiores, que infelizmente estavam a centenas de quilômetros de distância. Em determinado momento, a civilização ali, localizada simplesmente, sumiu, sem muitas explicações. Talvez porque os habitantes fizeram algo comum para os humanos: devastar os recursos naturais até esgotá-los. Também é possível que o declínio de outras ilhas maiores e distantes tenham cortado conexões importantes e necessárias para a sobrevivência das pessoas em Pitcairn. O que sabemos é que os moradores ou foram embora ou desapareceram. Assim, podemos tomar essa questão dos polinésios e da Oceania como um exemplo em miniatura do espaço. Afinal, o espaço é um gigantesco oceano para nós. Poderíamos pensar que os alienígenas se espalhariam como os polinésios. Porém, no caso da Via Láctea,
existem muito mais ilhas. Nesse caso, planetas. A Via Láctea tem cerca de 200 bilhões de sistemas estelares e parece que quase todos têm planetas. Pode haver de 300 milhões a dezenas de bilhões de planetas rochosos e semelhantes à Terra. Assim como as ilhas, a maioria deles é terrível. Alguns são inteiramente cobertos por lava e outros são congelantes. Outros planetas não passam de rochas estéreis, cheias de radiação e com atmosferas tóxicas. Alguns desses planetas semelhantes à Terra estão aqui, no Sistema Solar, e relativamente próximo a nós. Marte é um desses. No entanto, a areia do planeta é venenosa para nós. Apesar de muitos ansiarem dominar Marte, ainda não temos como lidar com a radiação mortal e a baixa gravidade do local. Vênus, também semelhante à Terra, consegue ser ainda pior. Lá, você seria esmagado até a morte, além de ser queimado e dissolvido em ácido. Se a humanidade estivesse realmente motivada e tivesse os recursos e a energia, ambos poderiam ser terraformados. O problema é que isso demoraria cerca de, pelo menos, 1000 anos. Felizmente, temos um planeta que é muito bom. Então, atualmente, não estamos tão motivados assim para mudar de planeta, não é? Porém, com as atuais condições climáticas, talvez o momento chegue mais rápido do que a gente imagina. Se a Via Láctea é como um vasto oceano cheio de ilhas, a maioria são planetas como Marte e Vênus, rochas estéreis onde nada cresce e vários fatores são extremamente letais. Para explorar tamanha distância, seria necessário uma nave para viajar por 100 anos ou mais. Gerações viveriam na espaçonave e gastariam muitos anos. Tudo isso para chegar a um planeta horrível como Marte ou até Vênus. Para transformar esse planeta é um investimento tão intenso em termos de recursos que não vale a pena passar o tempo viajando para as estrelas e para planetas ruins, não é mesmo? Uma razão simples que talvez explique por que não vemos outras civilizações extraterrestres é que isso pode não ser economicamente viável. Será? Bom, isso faz muito sentido, já que, se houvesse alguma civilização muito avançada que superasse facilmente esses obstáculos, já teria chegado aqui. Uma raça de alta tecnologia com recursos ilimitados poderia automatizar esse processo, enviando máquinas pensantes que relatassem planetas mais capacitados. Mas se fosse assim tão fácil, alguém já teria feito, não é mesmo? Ou estamos sozinhos, ou não é tão fácil assim. Essa é a verdade. Caso seja tão difícil assim, é possível que as civilizações simplesmente foquem apenas em planetas extremamente bons para a vida. Mais ou menos como os polinésios fizeram. Cada estrela se move em sua própria órbita através da galáxia e tudo está em constante movimento. Em alguns momentos, algumas regiões acumularão mais ilhas boas, no caso planetas, do que em outras. A Terra pode ter tido o azar de estar em um lugar remoto, cercado por ilhas realmente ruins, por dezenas de anos-luz em todas as direções. Podemos ser a ilha Pitcairn, tão isolada que ninguém sabe que estamos aqui, tão longe que ninguém quer colonizar algo tão remoto. Imagine se outras partes da Via Láctea abrigam muito mais planetas competentes para a vida. Ali seria relativamente fácil para uma civilização de alta tecnologia pular de um bom sistema estelar para o próximo, criando impérios conectados, impérios se expandindo em regiões cheias de boas ilhas, provavelmente se encontrariam. Talvez eles negociassem, né? Ou entrassem em conflito, que é natural. Assim como algumas das ilhas polinésias. É provável que muitos desses planetas sejam abandonados ou que os impérios se desintegrem. Em primeiro lugar,
A maioria das regiões com bons planetas se dissolveria com o tempo e as ilhas conectadas se tornariam remotas. Talvez a natureza de toda civilização envolve ser insustentável ou autodestrutiva como a nossa. Existem numerosos riscos existenciais, culturais, tecnológicos e ambientais que qualquer civilização tem que enfrentar. As colônias menores em novos planetas provavelmente seriam muito resilientes do que seus mundos natais e estariam em maior perigo de desaparecer. Sempre que isso acontece, deixaria uma boa ilha livre novamente para que outros a redescobrissem e colonizassem. Outro fator seriam as enormes distâncias entre as estrelas que tornam difícil manter uma civilização consistente. Na Terra tão diminuta, já existem diversas culturas. Em lugares tão grandes assim, existiriam incontáveis culturas. A relação entre elas também pode ser muito diferente, já que a distância influenciaria nisso. Aqui na Terra, povos próximos entram em conflito por diversos motivos. No espaço, seria necessário uma causa extremamente importante para entrar em guerra com uma civilização a anos-luz de distância. E em um nível muito mais fundamental, se os impérios não trocarem quantidades relevantes de informações genéticas, mais cedo ou mais tarde, essas populações se desenvolverão em direções diferentes e, eventualmente, se tornarão espécies diferentes. Isso as diferenciariam ainda mais. Então, a ideia de impérios enormemente grandes e conectados pode simplesmente não ser viável se a galáxia for um oceano onde boas ilhas são poucas e distantes. Mas isso também significa que novas civilizações podem surgir constantemente. Ilhas podem ser recolonizadas e abandonadas várias vezes. Podemos pensar que estamos sozinhos apenas porque estamos em uma ilha isolada agora. Entretanto, pode haver milhares de mundos cheios de civilizações diversas em outros lugares, para os quais eventualmente nos aproximaremos. Resta saber se isso é mais ou menos assustador, hein? Bom, é bom que demoremos a encontrar vizinhos, será? E se nunca os encontrarmos? Por enquanto, tudo que podemos é imaginar, não? Ainda falta muito para podermos navegar por aí livremente. Eu vou ficar por aqui. Lembre-se de mim quando for olhar o céu nesta noite. Um grande abraço. Tchau.